Olá, amigos, bem-vindos então ao nosso bloco 4. Vamos dar sequência à nossa aula. Vamos agora falar das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Nós já vimos os exemplos de interrupção, né? As hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, o artigo 473. Vimos as definições de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho, as diferenças entre um instituto e outro. E agora nós vamos relembrar essa diferença e entrar nos exemplos, nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Nós sabemos que suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho não há prestação de serviços em nenhum desses institutos. O trabalhador ali não vai trabalhar na interrupção e na suspensão do contrato de trabalho. A diferença desses dois institutos é que na suspensão do contrato de trabalho não há pagamento de salário por parte do empregador. Na interrupção do contrato de trabalho há esse pagamento de salários, tá bom? Então, na interrupção do contrato de trabalho, o trabalhador não trabalha, mas o empregador paga seus salários, como nas férias, no descanso semanal remunerado, feriados. E na suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não trabalha, mas também o empregador não paga seus salários, tá bom? Então, vamos conhecer quais são essas hipóteses. Ao contrário, então, da interrupção contratual, onde o obreiro não presta serviços, mas recebe salário, como nós vimos, aqui tem-se a sustação ampla e bilateral do contrato de trabalho, de modo que não há nem prestação de serviços e nem pagamento de salários. Em regra, nós vimos também no bloco 1, quando o contrato de trabalho está suspenso e não há o pagamento de salários e nem prestação de serviços, também não há o recolhimento do FGTS, mas nós vimos que tem duas exceções. E quais são essas duas exceções? É quando o empregador está prestando ali o serviço militar obrigatório e é quando ele está afastado por causa de acidente de trabalho, né? Em gozo de auxílio, doença acidentária. Então, a regra de que quando o contrato de trabalho está suspenso não tem recolhimento do FGTS comporta duas exceções. E quais são essas duas exceções? É quando há o afastamento decorrente de acidente de trabalho e é quando há a prestação do serviço militar obrigatório. Nessas duas hipóteses, estará o contrato de trabalho suspenso, mas o empregador continuará obrigado a recolher o FGTS. Então, isso é muito importante relembrar, tá bom? E onde que eu tirei isso? Eu tirei isso da lei do FGTS, a lei 8.036 de 1990, artigo 15, parágrafo 5º, que diz que o depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. Então, a própria lei do FGTS já estabelece que o depósito do FGTS é obrigatório quando estiver prestando serviço militar obrigatório e quando tiver licenciado devido a acidente de trabalho. Então, embora ali haja suspensão do contrato de trabalho, haverá ali o recolhimento do FGTS normalmente. Então, vamos para as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Faltas não justificadas. As faltas não justificadas são hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Vimos que faltas justificadas é interrupção do contrato de trabalho, né? O empregado falou que não ia trabalhar, ia faltar, e ele repôs depois, ou o empregador deixou ele faltar por ser um bom trabalhador, um bom empregado, sempre ali presente, assíduo. Falou, não, tudo bem, amanhã você não vem, depois você repõe. Ali há uma falta justificada, não vai ter desconto salarial, então é interrupção do contrato de trabalho. Aqui é diferente, aqui é falta não justificada, não teve ali aquele acordo. O empregado não trabalhou, faltou e aí ele teve descontado seu salário. Então, isso vai ser suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, as faltas não justificadas implicam no desconto do salário, por isso são enquadradas como suspensão do contrato de trabalho.
ou seja, empregado deixa de laborar e também deixa de receber a prestação remuneratória. Outra hipótese, intervalos não remunerados, tá? Esses intervalos não remunerados é aquele intervalo intrajornada, que é o horário de almoço, e o intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra. Intrajornada é dentro da jornada de trabalho de 8 horas ali, eu pego e adiciono 1 hora para almoçar. Esse intervalo de 1 hora é não remunerado, suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque ali não está computando jornada de trabalho, percebam, e além disso eu não estou ganhando nessa 1 hora, eu simplesmente paralisei, suspendi meu contrato de trabalho para ir almoçar e voltei para trabalhar. E o intervalo interjornada é aquele intervalo entre o término da jornada de trabalho de um dia e o início da jornada de trabalho no dia seguinte. Esse intervalo é não pago também, suspensão do contrato de trabalho, e ele tem que ser de no mínimo pelo menos 11 horas, tá? Não posso entre um dia e outro trabalhar com 10 horas de diferença. Parei de trabalhar às 10 da noite, no outro dia, 7 horas da manhã, eu já estou ali para trabalhar. Não, tem que respeitar o intervalo de 11 horas. Se isso acontecer, é hora extra, tá? Mas isso a gente vai aprender lá nas aulas de remuneração e salário, tá? Então, ó, intervalo intrajornada, no artigo 71 da CLT, fala o seguinte: em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, né? Em contrário, não poderá exceder 2 horas, tá? Mas se tiver um acordo coletivo, um acordo escrito, pode exceder sim. Pode ser de 2 horas e meia, 3 horas. Mas, em regra, é de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas, tá? E isso é quando a duração de trabalho excede 6 horas, tá? É de 7 horas, 8 horas. Aí precisa desse intervalo. E nós vimos já em aulas passadas, e vamos ver também em aulas que tratam do direito coletivo do trabalho, que esse intervalo intrajornada pode ser objeto de negociação coletiva, daquele que o negociado prevalece sobre o legislado, tá? E aí pode diminuir esse horário de almoço, tá? Mas com negociação coletiva e com o mínimo ali estabelecido. Tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 611-A. Ó, aqui, quer ver? O artigo 611-A fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, né? Negociado sobre legislado, entre outros, né? Um rol exemplificativo, quando dispuserem sobre. Aí tá aqui no inciso 3. Intervalo intrajornada, que é esse que estamos falando, horário de almoço, respeitado o limite mínimo de 30 minutos, tá? Para jornadas superiores a 6 horas. Então, pode vir uma negociação coletiva e falar que o intervalo entre a jornada vai ser de meia hora, tá? Mas, desde que seja uma negociação coletiva, tá? Então, é de no mínimo 1 hora, né? A lei fala que é de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Mas essa 1 hora, se tiver negociação coletiva, pode ser de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, esse mínimo. E esse máximo de 2 horas também pode ultrapassar se tiver também negociação coletiva, tá? Aí o parágrafo 1º fala o seguinte: não excedendo 6 horas, tá? Quando excede 6 horas, tem que ter horário de almoço de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Se não exceder essas 6 horas, o trabalho, será, entretanto, né, obrigatório um intervalo de 15 minutos, né, para almoçar, para lanchar, tá? Quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, se não passar de 6 horas, mas também for maior que 4 horas, ou seja, se ali a jornada de trabalho for de 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e meia ou 6 horas, tá? Pode ali ter um intervalo de 15 minutos. Não é obrigatório dar de 1 hora, tá?
é obrigatório 15 minutos. Passou disso, é liberalidade do empregador, mas tem que ser de 15 minutos. Agora, se for de 4 horas para menos, né, de trabalho de meio período, de 3 horas, aí nem precisa ter esse intervalo. Não é obrigado a dar esse intervalo de 15 minutos, tá? Mas tudo isso nós vamos ver em aula, em tempo e modo, em aula específica. Só trouxe isso para ilustrar que o intervalo intrajornada não cômputa dentro da jornada de trabalho. Olha aqui, ó, os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Logo, é suspensão do contrato de trabalho, tá? Porque é intervalo não remunerado. Agora, o intervalo interjornada, que é no mínimo de 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre 2 jornadas de trabalho, o artigo 66 da CLT traz, ó, que entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. E esse período é considerado intervalo não remunerado e é suspensão do contrato de trabalho. Tá certo? Então, vamos para a próxima hipótese. A greve. A própria lei de greve, ela fala que é suspensão do contrato de trabalho. Mas pode haver ali um acordo e estabelecer que os dias de greve serão pagos e aí ser interrupção do contrato de trabalho, tá? Então, a lei de greve prevê que os dias de paralisação suspendem o contrato de trabalho. A lei 7.783 de 89, no artigo 7º, fala: observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regida pelo acordo, convenção, ou um laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, em regra, suspende. Mas, se tiver ali um acordo, uma convenção coletiva, uma decisão da Justiça do Trabalho que fala que ali vai ser interrupção do contrato de trabalho e o período de paralisação tem que ser pago, aí ela será uma interrupção do contrato de trabalho, tá? Então, ó, todavia, pode haver negociação para abonar os dias parados. Neste caso, será a hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois houve pagamento de salário. Então, greve, em regra, é suspensão do contrato de trabalho, mas pode haver negociação para ser interrupção do contrato de trabalho. Outra hipótese, afastamento previdenciário por doença ou acidente maior que 15 dias. Nós vimos que quando ele é de até 15 dias, inclusive 15 dias, é interrupção do contrato de trabalho. O empregador ali vai pagar esses dias de afastamento. Quem paga os dias de afastamento é o empregador. Do 16º dia para frente vai ser o INSS, né? O empregado vai estar ali de auxílio doença. Então, ó, caso a incapacidade do empregado para o seu trabalho ou sua atividade habitual supere 15 dias consecutivos, ele fará jus a benefício previdenciário, que é o auxílio doença, tá? Que é o auxílio doença. E com isso, o empregador deixa de ser obrigado a pagar os salários, o que caracteriza a suspensão do contrato de trabalho, tá? Muito importante saber isso, tá? Então, onde que está escrito isso? Isso está previsto na Lei 8.213 de 91, artigo 60, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários. Ó, o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia, tá? Então, até o 15º dia... até o 15º dia é por conta do empregador e a partir do 16º dia é por conta do INSS em auxílio doença, e isso é para segurado empregado, tá? Segurado empregado, porque para outro tipo de segurado é outra regra. Tô falando do segurado empregado, não tô falando do doméstico, não tô falando do contribuinte individual, não tô falando do rural, não tô falando dos outros, tô falando do segurado empregado, tá bom? Na definição previdenciária que nós vimos na aula de contrato de trabalho, ali no comecinho, que empregado é aquele que tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Beleza, e que pode ser diversos, né? Dentro do conceito de contrato de trabalho ali, empregado. Mas isso é na trabalhista. Previdenciário é outro conceito. Então,
Então, aqui eu tô falando que o auxílio-doença vai ser devido ao segurado empregado no conceito previdenciário, a contar do 16º dia do afastamento, e nos demais segurados, né, para os demais, que eu tô falando domésticos, outros, né, rural, a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz, tá? Então, quando é segurado empregado, o empregador ali, a empresa, vai pagar os primeiros 15 dias de afastamento. Se passar disso, é o INSS em auxílio-doença. Se for outros segurados, desde o primeiro dia, é o INSS. E o que é importante aqui? Que quando o afastamento, eu vou falar de novo, quando o afastamento decorre do acidente de trabalho, apesar de ser caso de suspensão, permanece a obrigação de pagar o FGTS do empregado. Se for um afastamento decorrente de acidente doméstico ou de alguma doença, não tem FGTS recolhido. Se for um afastamento proveniente de acidente de trabalho, tem o FGTS recolhido. Mas em ambas as situações vai ser suspensão do contrato de trabalho se passar de 15 dias. Se passar de 15 dias, auxílio-doença e INSS quem paga a suspensão do contrato de trabalho. Se for até 15 dias, interrupção do contrato de trabalho, quem paga é o empregador, se for empregado, e se for demais segurados, INSS desde o começo. Então, isso é o que eu tinha para falar de afastamento previdenciário por doença ou acidente maior que 15 dias, suspensão do contrato de trabalho. Outra hipótese, a última nesse bloco, depois eu vou interromper para falar das outras hipóteses, tá? Das demais hipóteses, é aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez representa a suspensão do contrato de trabalho, por quê? Porque ela é possível o seu cancelamento. Tem um período ali, a cada 2 anos, o aposentado por invalidez, ele passa por perícia para ver se a invalidez permanece, tá? Continua. Então, se acontecer desse aposentado por invalidez, desse segurado, for constatado que ele é apto a fazer outra atividade, que ele melhorou, que ele evoluiu, né, no tratamento, ele vai perder essa aposentadoria por invalidez, né, e aí vai voltar a trabalhar. Então, é por isso que é considerado uma suspensão do contrato de trabalho, tá? Tá vendo como que mistura muitas vezes previdenciário com trabalhista? Tanto é que a pós-graduação não é à toa que elas são juntas. Então, se verificado posteriormente através de perícia médica a recuperação da capacidade para o trabalho do aposentado por invalidez, o benefício será cancelado e o empregado poderá retornar ao labor e pode ser ao mesmo labor de antes, tá? Olha aqui que fala o artigo 475 da CLT. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Então, é um contrato de trabalho suspenso, tá? Não há ali uma rescisão, e sim uma suspensão do contrato de trabalho. E a lei ali dos benefícios previdenciários, a lei 8.213, no artigo 47, fala quando acontece a recuperação do segurado, o que vai ocorrer? Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Ali tem os procedimentos, as condições para cessar o benefício previdenciário e retornar ao trabalho. Então, tudo isso indica que o aposentado por invalidez está com o seu contrato de trabalho suspenso, né? Então, é por isso que a aposentadoria por invalidez é uma hipótese expressa na CLT de suspensão do contrato de trabalho. E há 2 súmulas muito importantes que eu trouxe para vocês, que fala, primeiramente, a súmula 160 do TST, que fala da aposentadoria por invalidez, que teve por muito tempo controvérsias, né, a respeito disso, porque tinha uma súmula do STF que falava que depois de 5 anos de aposentadoria por invalidez, era irreversível, era definitiva a aposentadoria. E tinha uma súmula do TST que falava que, independentemente do tempo, se voltar à capacidade, né, cessar aquela incapacidade laborativa, ele podia voltar a trabalhar.
Atualmente tem prevalecido essa súmula 160 do TST, que fala o seguinte, ó, cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, né, facultado, porém, ao empregador indenizá-lo, né, se o empregador não quiser, eu continuo com a minha coordenação motora muito boa, né, nesses marca-texto aqui, né, é porque eu mexo com o touch do notebook, então é bem difícil. Então, o empregador também pode não querer, mas aí ele vai ter que indenizá-lo, como se fosse uma demissão sem justa causa, tá? Então, essa súmula tem prevalecido, que não importa se já passou mais de 5 anos, ele vai ter o direito ali, aquele empregado, de retornar ao seu emprego ou, né, o empregador vai indenizá-lo se não quiser mais ter aquele empregado consigo, né? Se já tiver outra pessoa substituindo e tudo mais. Mas isso foi muito questionado por muito tempo, porque havia ali uma súmula do STF, né, que está acima do TST, que falava que dentro de 5 anos, se não ocorresse o retorno, que esse benefício ficava definitivo. E a súmula 440 fala, que é muito importante, do direito de manutenção do plano de saúde ou de assistência médica desse aposentado por invalidez durante o período que está ali com seu contrato de trabalho suspenso, tanto do aposentado por invalidez quanto daquele que está afastado pelo INSS por auxílio-doença. Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa, né, ao empregado. Não obstante, embora suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Então, mantém ali o plano de saúde, mantém a assistência médica da empresa para aquele empregado que está afastado com seu contrato de trabalho suspenso, ainda que ele esteja em aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, tá bom? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês a respeito da aposentadoria por invalidez. Eu acho que era só isso mesmo. Era só isso mesmo que eu tinha para falar nesse bloco para vocês. Vamos dar uma pausa para não ficar tão extenso, tão cansativo. Termino de falar sobre suspensão do contrato de trabalho e aí a gente pausa novamente e volta para fazer questões. Espero vocês no próximo bloco. Não fujam de mim. Tchauzinho, até a próxima. Tem muito conteúdo ainda.